1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus ao homem... Fala, os que são dos céus. Fala, não sou mais da terra. Fala, somos dos céus. Irmãos, olha isso aqui para mim. A religião te ensina que isso é algo figurativo, que isso é algo somente da declaração espiritual, mas que um dia vamos ser por completo isso. De fato, um dia nós vamos alcançar a plenitude daquilo que já começou. Dá glória a Jesus. Fala, em breve vamos alcançar a plenitude do que já começou. Fala, somos os céus. Repara a palavra no plural, céus. Ok. Acho que até aqui tá bom. 49. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Tá bom. Você já me ouviu falar sobre isso, não poucas vezes, mas não repetido, mas sempre sequencial, verdade ou não é? Sim ou não? Eu já falei desse assunto sequencialmente, sim ou não? Então vamos dar sequência. Amém, amém? Ok. Eu quero falar algo para você que está na Bíblia. Eu vou te mostrar para ver se você desperta. Tá bom? Amém, amém? Existe algo na Bíblia chamado domínio de Adão. Adão. Fala, em Adão. Então, algo que está esclarecendo, eu vou te mostrar que isso opera nos cristãos, nos crentes mesmo. Amém, amém? Posso começar? Tá bom. Estão preparados? Posso ir? Fala, precisamos romper contra o domínio caído de Adão. Então, o tema dessa mensagem é rompendo o domínio de Adão. Eu vou te falar de coisas que talvez você nunca me ouviu falar hoje. Que vocês, agora que você tem um entendimento, que você sabe o caminho, você pode obter uma completa redenção. Você não precisa ficar onde você está. Você pode ter uma redenção completa. Você pode ter uma redenção perfeita no dia do seu arrebatamento. Mas eu vou te mostrar. A maioria daqueles que nasceram de novo, eles não deram sequência ao novo nascimento. Se você, vamos fazer uma análise natural. Se você vê um bebê que acaba de nascer, se você não amamentar esse bebê, se você não nutrir esse bebê de forma correta e cuidar de forma correta, ele vai o quê? Ele vai morrer. Agora você concorda comigo que um bebê recém-nascido, ele tem mais fragilidade e morre mais rápido que um adulto se deixar de comer? Sim ou não? Sim ou não? Você sabe qual é o grande dilema, o grande perigo dentro das igrejas? É quando as pessoas nascem de novo e morrem. Calma, que isso aqui é sério. O que nós vemos, e do que eu já vi da minha carreira de pregador ou de pastor, pessoas nascendo do Espírito e morrendo espiritualmente. Vou fazer uma pergunta. Você conheceu alguém que morreu espiritualmente e abandonou o caminho da fé? Quase todo mundo conheceu. Mas eu quero te falar algo que não é aquilo que é perceptível também. O que é perceptível todo mundo já entendeu o que eu estou falando agora. Mas e aquilo que a pessoa nasce da fé, mas ela não dá nutrição, não cresce, não tem um alimento sólido, não tem nenhum leite verdadeiro, espiritual. E elas acabam o quê? Morrendo espiritualmente. Mas não provocado por causa de um pecado. Não provocado por causa de uma decepção dentro da igreja. Ou por algo mais maligno. Mas elas acabam morrendo por insuficiência. Por falta de entendimento.
O que tem mais morte espiritual hoje ocorrendo no corpo de Cristo não é por falta de pecado que a pessoa desvia ou decepção, mas porque as pessoas não foram nutridas a dar continuidade ao crescimento espiritual. Nasce, beleza, muitos nascem, mas e quem sobrevive? É verdade ou não é? Então, nascer do Espírito é uma coisa, dar crescimento e nutrição para o Espírito é outra coisa. O novo nascimento, ele é só o início da jornada, ele não é o fim da jornada. O novo nascimento não te garante que você está salvo. O novo nascimento é o início da sua salvação. A Bíblia nos ensina, em livro de 1 Pedro capítulo 1 diz, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. E Paulo nos ensina no livro de 1 Coríntios capítulo 6, depois capítulo 15, o que ele mais fala é sobre manter o corpo em santidade para que nós venhamos conseguir a redenção do nosso corpo. E Paulo ainda ele é bem mais profundo quando ele fala em livro de Filipenses, que ele luta para alcançar aquilo que ele também foi alcançado, a própria salvação dele, o prêmio da vocação celestial, da soberania vocação. Paulo diz de Tessalonicenses 5:23, santificai-vos em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo estejam plenamente conservados para o dia da redenção. Então tem que estar conservado o corpo, a alma e o espírito para ter uma completa redenção final. Amém, amém? Fala, há uma redenção final, há uma redenção inicial. Fala, mas há uma redenção de transição. Então, o que Jesus conquistou na cruz por você? O que de fato Jesus conquistou em você no novo nascimento? Aqui que mora a questão que eu vou começar a te ensinar. Que nós temos a responsabilidade agora de derrubar o domínio adâmico, se desfazer da imagem do homem terreno e nos regenerar na imagem do homem celestial. Vê lá, se você perguntar para minha mãe, e ela me observar e vai falar para você, e perguntar para Monique, minha esposa, como é que o Robson era? E quem o Robson é? O que eles foram ver em mim? Uma regeneração, uma imagem celestial sendo implantada e uma imagem terrena sendo tirada. Vocês estão me ouvindo ou não? Calma, que o negócio vai ficar bom para você aqui hoje. Mas a pessoa diz, mas eu estou em Cristo, eu pertenço a Cristo. Sim. Você está em Cristo, você não está morto completamente. Hoje você está vivo no Espírito. Mas não quer dizer que você foi isento do completo domínio de Adão. Porque se você fosse isento do completo domínio de Adão, você não teria mais luta contra o pecado. Se você fosse isento do completo domínio de Adão e da natureza caída, você não teria mais guerra contra os seus desejos sexuais. O que é uma criatura terrena? O que é um corpo humano? Ele é um reino sexual, se você não sabe, de desejos. O que a Bíblia mais fala para vocês é mortificar os desejos do homem terreno, da carne. Qual é a maior guerra do ser humano na Terra? É a sua sexualidade? É a guerra na área sexual? Então o ser humano é um ser sexual. Que há um domínio adâmico que tem que ser cortado ali dentro. Para vocês não serem dominados, como diz 2 Pedro, dominados e arrastados pelos instintos sexuais. Quem está comigo da glória? Jesus. E o negócio está ficando forte aqui dentro, hein, meu? As realidades espirituais só são capturadas através do processo do fogo. Pois o batismo de fogo nos liberta da condição da morte da carne. Quando você é batizado no Espírito Santo, novo nascimento, você nasce do Espírito, o seu espírito recebe a vida de Cristo Jesus. Amém, amém? As Escrituras declaram que o último inimigo que nós vamos destruir e será destruído é a morte. Então quando você nasceu do Espírito, o batismo do Espírito, você recebeu a nova natureza no seu espírito. Mas há um domínio da morte
morte que estava no seu espírito, ela foi vencida no novo nascimento. Fala, a morte que estava no espírito foi vencida no novo nascimento. Como Paulo diz, está mortos em nossos pecados, mas fomos vivificados por Cristo Jesus. Amém? Tá bom. Você estava debaixo do completo domínio do pecado. Como diz no livro de Romanos capítulo 6, versículo 6 em diante. Estávamos debaixo do domínio, fala, do domínio do pecado. Então, significa o seguinte, que quando seu espírito estava morto, você não tinha fé em Jesus Cristo, não tinha Ele como seu Salvador, você não tinha o sangue dele para te absolver de todos os seus pecados e te libertar do domínio das trevas. Significa que o pecado exercia um domínio sobre a tua natureza terrena. Queira você ou não, você estava dominada pelo pecado. Não tinha como você fugir disso. Amém ou amém? Ou seja, vivíamos uma vida em pecado. Mesmo que a tua vida era uma vida educada, uma vida boa, não importa isso. Todos estavam sujeitos ao domínio do pecado. Let's go? Posso continuar? Porém, o último domínio que será aniquilado na nossa natureza é chamado o domínio da morte. É o último inimigo que vai ser enfrentado na volta de Jesus Cristo. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. E o último inimigo que será destruído é a morte. Então, se há um último inimigo a ser enfrentado, existem outros inimigos a ser derrotados. E às vezes nós falamos do inimigo, só pensamos em Satanás, o diabo, o reino das trevas. Existe o domínio da carne, chamado a natureza adâmica. Existe o inimigo chamado carne, o Adão, chamado o velho homem em você, que é o que te causa dores, luta, resistências, que é o que faz a pessoa às vezes confundir o pensamento dela como se isso fosse ela. Há muitos pensamentos, sentimentos, desejos que não pertencem mais à sua nova natureza, mas ainda é do domínio de Adão. É aquele lugar em Adão que você ainda está. Fala, eu preciso sair de Adão e entrar em Jesus. Ai, meu irmão, o negócio vai começar a ficar bom aqui agora. Posso falar ou não posso? Fala, há um inimigo a ser vencido. Fala, velho homem. Fala, o velho Adão. Enquanto permanecemos nesse reino físico, enquanto nossos olhos estiverem presos ao visível, enquanto nosso espírito não for treinado para enxergar o além do temporal, continuaremos sujeitos à mortalidade e a... Me perdoa que eu vou falar para você, tá bom? Tem que te falar a verdade. Você quer ouvir ou não quer? Enquanto estamos no reino físico, enquanto nossos olhos só enxergam o que é temporal, enquanto você ainda não despertou para as coisas do reino celestial, a mortalidade está dominando você, o que é mortal. E quando eu falo o que é mortal está dominando, escute que eu vou te ensinar. Não é só uma questão de você, eu vou viver por um tempo, vou morrer e ser mortal. Não, peraí. O que é mortal no reino, na Bíblia, dizendo o que é mortal, são coisas perecíveis, poderes que dominam a raça humana. Aquilo que te escraviza, aquilo que te aprisiona e aquilo que te impede. E um dos domínios, quando a morte for vencida, que você será liberto completamente, é chamado de mortalidade. Amém, amém? Mortalidade não significa que é a morte, mas a morte domina uma dimensão no reino Adão, no reino de Adão em você, na velha natureza, chamada mortalidade. Fala, eu tenho que vencer toda corrupção, atingir a incorruptibilidade, toda mortalidade pela imortalidade. Nós estamos em um processo de transição para o reino imortal. Jesus disse que todos aqueles que nele está não morrerá mais.
Quem comeu da minha carne e do meu sangue passou da morte para a vida, não verá mais a morte. Ele disse, livro de João capítulo 6, capítulo 8, que aqueles que estão em Cristo passou da morte para a vida. Significa que nós podemos vencer uma dimensão da mortalidade, aonde o domínio da morte está sentado, que esse domínio da morte foi aberto por causa do pecado. E a mortalidade, ela está ali ainda porque existe um registro chamado iniquidade, velha natureza, registro geracional, registro da malignidade, corrupção. E esta mortalidade nós podemos combater ela. O problema é que muitos já venceram o domínio do pecado, mas não venceram o domínio da mortalidade. Ai, meu Deus do céu, hoje Deus vai mudar a sua vida aqui. João 6, 54. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Avança. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Avança. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Meu Deus do céu. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Calma aí. Não é só uma questão de espiritualizar isso aqui, não. É uma questão de realidade. É uma questão real, tangível, vivida, provada, manifestada no corpo de vocês na terra. Hebreus capítulo 6, versículo 4 fala: quando começa a vencer o domínio da mortalidade, a rejeitar, a combater, fala a natureza adâmica, fala: ô Adão, quando eu combato isso, quando eu venço isso, eu atinjo, fala, parte da minha imortalidade. Aqueles que foram iluminados, olha só, experimentaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Quando você experimenta o dom celestial, o novo nascimento, quando você experimenta ser participante do Espírito Santo, avança. Quando você prova os benefícios da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, isso tudo faz parte da imortalidade em você. Fala, a unção, fala, é parte de uma imortalidade em mim. Fala, o fogo, fala, o batismo de fogo é um revestimento. Fala, é uma veste de poder. Fala, revestimento de poder que me dá acesso ao poder da imortalidade. Calma aí que agora você vai entender o negócio. Quando Adão estava na condição da imortalidade, o pecado não estava ali, não dominava ele. Quando Adão transgrediu, caiu no pecado, a mortalidade veio ali, a morte entrou no corpo dele. Significa o quê? Quando Jesus entra em você, o Espírito Santo, ele provoca um novo nascimento do teu espírito. A sua luz estava em trevas, você estava em trevas, todo o teu ser espiritual e corpo. O teu interior, seu homem espiritual nasce. Você quebra o primeiro domínio de Adão, a escravidão do pecado. Pá! As correntes da condenação quebrada. Pá! Aquele ser que foi criado em Gênesis 1:26, ele é liberto de novo. E façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, as feras da terra, etc. Olha só, avança um versículo agora. Agora, Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os. Agora nasceu na eternidade a alma do homem. O Espírito carrega a imagem e semelhança. Agora volta um versículo para quem não conhece isso aí. Façamos o homem o quê?
Façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa. Agora avança o versículo. Cadê a semelhança ali agora? E Deus criou os seres humanos, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. E ele não é questão de tradução. Todas as traduções são ali, e no original está a mesma coisa. Somente naquele versículo 1:26 que está a imagem e semelhança. Depois não tem mais semelhança, aparece. Porque primeiro Deus fez o espírito humano. Depois a alma humana foi criada. Ali foi definido o gênero humano. Homem e mulher. Você tem 3 nomes no mundo espiritual. Adão. Homem. Vamos falar do homem. Zahar. E você tem outro nome no mundo espiritual. Ish. Humano. Homem e macho. Amém, amém? Tem homens que perderam a sua masculinidade, deixou de ser macho. Não deixou de ser homem, mas deixou de ser macho. Você olhar no hebraico, você vai ver essas 3 palavras. Nós somos homens, nós somos, macho e fêmea. Amém, amém? E homem e mulher. Então, quando fala da sexualidade, nós falamos de macho e fêmea. Quando falamos da natureza anatômica do corpo, amém? Nós falamos que é o quê? Homem e mulher. Quando falamos do ser humano, falamos de humanos. Aí depois você vai ver em Gênesis capítulo 2, versículo 4, Deus formando o homem na terra. Aí formou o corpo. Primeiro espírito, imagem e semelhança. Depois alma, imagem e depois corpo. Agora vamos lá. Há um domínio que tem que ser quebrado em você, que nós já falamos que é o velho homem. Só que agora eu quero fazer você entender um pouquinho mais. Que se nós não entendemos isso, não podemos avançar no reino da santidade. Uma vez que Deus fala, uma vez que Deus me batiza com fogo, eu recebo sobre a natureza humana o revestimento da semelhança de Deus. E faz seus ministros labareda de fogo, Hebreus capítulo 1, versículo 7, e Hebreus 12, 29, para quem não sabe, que nunca me ouviu, amém? E Deus é um Deus de fogo, amém? Agora escute. Deus é fogo. Deus é luz. Mas você vê em toda a Bíblia que Deus não é unção. Unção é um produto líquido do céu que Ele unge você. É espírito em você. É uma forma de espírito em você, porque tudo que Deus te dá é espírito. A bondade é espírito. A misericórdia é espírito. Tudo é espírito. Não é outra coisa. Quando você está cheio de misericórdia, está cheio de espírito de misericórdia. Tudo vem que é da natureza do Espírito eterno, que produz espírito de misericórdia, espírito de bondade, espírito isso aqui. Você quer ver o negócio? Quando um demônio te pega, é espírito de raiva. Você está manifestado um espírito de raiva. E aquela mulher tem um espírito lá de raiva, espírito de mão de vaca. Mas a verdade não é. O cara tem um espírito daquilo, o cara tem um espírito lá de porco, quebra tudo, coloca a mão. Mas é assim que se fala, não é verdade? Mas é verdade. Posso continuar ou não posso? Fala, tudo que vem de Deus é espírito. Jesus disse, as minhas palavras são espírito. Fala, glória. Fala, o batismo no espírito, novo nascimento. Fala, me liberta do domínio das trevas, da condição da morte no espírito. Agora, o batismo de fogo, ele vem para te libertar do domínio adâmico do corpo. Quando você recebe o batismo de fogo, você recebeu uma veste de poder em você. Um revestimento no seu espírito, alma e corpo. Todas as pessoas que são batizadas com fogo, o que elas sentem? Fogo. Elas percebem, elas sentem. Elas esquentam. Elas sentem o fluir, o movimento que toma o corpo delas. É verdade ou não é? Irmãos, quando eu fui batizado com fogo, Deus, já imagina você ser batizado com fogo, entrar num rio de fogo e ficar assim.
Só acende uma fogueira, coloca você ali dentro, vai pular. Quando você recebe o batismo de fogo, porque todos têm que ser batizados com fogo. Todos têm que atingir. A igreja da última hora é uma igreja de fogo. Porque nós vamos enfrentar o fogo do inferno dos últimos dias. A maior guerra de todos os tempos. Deus está nos dando uma capacitação de atingir o batismo de fogo. Andar na dimensão do fogo. Para quebrar e aniquilar o domínio da carne. Fala, só tem uma maneira de eu vencer a corrupção da carne, a mortalidade da carne. É pelo fogo do Espírito. Só o fogo do Espírito transforma uma mulher e um homem santos na terra. Só. E Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E as línguas de fogo repousou sobre os 120. Eles foram todos cheios do Espírito. Há um fogo, há um poder chamado de imortalidade. Parte das tuas vestimentas eternas é dado no batismo de fogo. Parte da imortalidade você atinge quando recebe o batismo de fogo na terra. Quem está comigo, da glória, da glória, da glória, da glória. Existem alguns poderes, alguns inimigos que nos impedem de andarmos na dimensão da imortalidade. O que significa andar na dimensão da imortalidade? Não estamos mais debaixo da corrupção humana. Não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Não estamos mais debaixo do sistema desse mundo. Não estamos mais debaixo do domínio das paixões da carne. Temos a autoridade. Uma vez que você é batizado com fogo. Fala, uma vez que você é batizado com fogo. Fala, eu tenho que atingir a glória do fogo. Fala, há uma glória para ser atingida. Ai, vou falar. Nós temos que vencer o domínio adâmico chamado, fala, a velha natureza. A velha humanidade e se revestir da nova natureza celestial. Segundo, temos que vencer o domínio do mundanismo, o domínio do materialismo, o domínio da religião. Há muitos domínios para nós quebrarmos e trazer eles para o reino do Senhor. A mortalidade. Somente o que é imortal governa sobre o que é mortal. O invisível é que governa o visível. O reino espiritual foi criado primeiro, antes do reino físico ser criado. Adão primeiro foi criado na eternidade, para depois ser formado na terra. O que governa de fato a sua vida é o seu espírito. O que domina os reinos dos homens é os reinos espirituais. Tronos, dominações, poderios, forças da maldade. Olha para mim. O inferno tem um reino meio organizado que domina sobre o reino dos homens. Quem está comigo, dá glória a Jesus aqui. O negócio está forte aqui. Se você me ouvir, eu vou embora. Se você tiver fome, eu vou falar para você. Você precisa ouvir o que eu tenho para te falar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Portanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão. Esses serão o quê? Ai. Presta atenção. Leia ali de novo. Agora, Paulo nos complicou, varão. E ao mesmo tempo descomplicou. Olha o que está escrito. O que você percebe aquele texto ali? Aonde está a chave para entender o que eu estou pregando aqui agora? Uma palavrinha ali dentro. Qual é a palavra? Portanto, assim como em Adão todos morrem. Se você está em Adão, você morre. Não morreram ou morrerão. Morrem. Se você permanece na natureza humana, você está em Adão e você morre.
Ele quer te transitar para a vivificação. Ele quer que todos, agora ele está falando plural, que todos serão vivificados em Cristo Jesus. Temos que alcançar uma vivificação. Calma que você vai entender até o final. Eles dizem, ele não disse morrerão, mas disse morrem. Fala um processo contínuo. Paulo está revelando que a morte, ela é ativada novamente na pessoa quando ela se identifica com Adão. Quando você volta a se identificar com a velha natureza, você morre. Tiago diz, quando vem o pecado, e o pecado te toma, e a cobiça vem e te toma, o pecado te domina, e depois de praticar o pecado, você morre. O pecado gera morte. Mas a operação adâmica te mata. Toma cuidado que às vezes o seu conhecimento está te matando em vez de estar te vivificando. Tem muitos chegando o conhecimento belo, muito inteligente, eles estão muito boa, são almas muito fortes, muito inteligentes, mas são mortos. O conhecimento deles é bom para os homens, bom para ganhar dinheiro, mas eles estão se afastando do reino do Espírito da vida eterna. A operação adâmica é perigosa. Ela ilude, ela engana, porque ele está sentado no conhecimento caído do bem e do mal. Então toda vez que você se identifica com a incredulidade, com o conhecimento humano e não se identifica com a revelação do Espírito, com o reino do Espírito, você está na morte adâmica. A morte está operando em você. Irmãos, pelo amor de Deus, olha para mim. Como eu vivo hoje? Pelo conhecimento do céu. Como é que você fala com o céu? Essas línguas, elas vivificam. Elas edificam você. Elas fortalecem a tua fé. Elas vivificam o homem celestial dentro de você. Fala, meu homem celestial, meu ser celestial, em Cristo Jesus, está em processo de formação. Agora escute o que eu vou dizer para você, meu querido. Nós precisamos progredir para a perfeição. É o que Hebreus diz, é o que Paulo diz. Nós não somos que retrocedem, mas que avançam para a perfeição. Avançamos para a perfeição. Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para que estão diante de mim. Há um avanço, há uma estatura espiritual que vocês têm que atingir na terra, para você não perder a sua salvação eterna. Se você não derrubar o domínio adâmico na tua alma, no teu corpo, no teu sangue, na tua mente, nas tuas imaginações, você está em apuros. Satanás vai querer roubar, matar aquele espírito pequenininho lá dentro. Vai querer sufocar aquele bebezinho nascido de novo. Vai querer roubar você do reino, destituir você da fé e da tua salvação eterna. Isso não é uma brincadeira. Evangelho não é uma brincadeira. Não existe nada mais sério no mundo que pregar o evangelho. Eu estou lidando com muitas famílias, muitas almas. Olha aqui quantas pessoas tem aqui dentro. Eu estou falando de quase mais de 300 pessoas aqui dentro. Vocês estão me ouvindo? Estou falando para vocês. Você sabe o nível da responsabilidade de trazer uma mensagem para vocês na terra? Você sabe quanto muitos líderes vão ser cobrados por Deus, porque em vez de dar vida e quebrar o domínio adâmico nas pessoas, amarrar as pessoas dentro de um sistema religioso, como diz Paulo, como diz o próprio Senhor, o próprio profeta Isaías, preceito sobre preceito, lei sobre lei, mas não muda, não se transformam. O evangelho sem o domínio do Espírito, sem a manifestação do Espírito, não é evangelho. É outra coisa, mas evangelho não é. O evangelho, coloca para eles aqui para mim, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 em diante. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que atua em todos, por meio de todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade que todos sejam beneficiados. Como posso dizer que tem um evangelho que Cristo não se manifesta, que os dons não se manifestam, que o Espírito Santo não se manifesta? Jesus curava enfermos, expulsava demônio e falava, é chegada a vós o reino de Deus. Aonde está o reino, haverá poder, haverá manifestação, haverá libertação, haverá contrariação contra a carne, haverá um confronto contra a natureza caída.
Mas os homens querem que você fique confortado onde você está. Só venha para a igreja, aumente o número de membros e dê seu dízimo, que é tudo bem. Mas até quando? Até quando? Irmãos, fala sinceramente, vocês aqui daqui. Quando foi que eu fiz nesse altar alguma pressão para você dizimar ou ofertar aqui em cima? Quando foi? Quando foi que um dia eu te pedi, te forcei de fazer alguma coisa aqui dentro? As pessoas aprenderam a fazer depois que elas aprenderam a ser aqui dentro. Quando você aprende a ser, quando você recebe a revelação, quando Deus está trabalhando em você, ninguém precisa ficar te falando nada. A unção, o próprio Espírito que governa a verdade, Ele te revela. Ele me ensinou. Não, dízimo, oferta é coisa de homem não. Porque Ele me ensinou desde a minha juventude, na minha pobreza, honrar a Deus, dar aos pobres, honrar a minha igreja. E foi assim que eu cheguei onde eu cheguei. Dá glória a Jesus Cristo aí. Não, mas os religiosos estão falando: dízimo não está na graça. Meu querido, na lei ele te pede 10%, na graça ele pede tudo. Você nunca foi obrigado a ofertar, dizimar no reino, mas também Deus não é obrigado a te abençoar. Nunca. Temos que entender quando o Espírito está operando. Quando a verdade nasceu, aí eu ando pela verdade que nasceu em mim. Tem pessoas que vêm me ofertar carro, vêm me ofertar coisa grande. Eu falei, não. Se eu recebo, essa pessoa vai para o inferno, vai cair. Eu não tenho estrutura espiritual para me dar. Não tem fundamento. Como é que eu vou receber? O que mais tem por aí agora? Pessoas processando a igreja. Igreja aí que faz esse vergonha isso mesmo. Pede apartamento, pede tudo da pessoa. Para a pessoa pobre dar tudo. Está cheio de processo, tem que devolver apartamento, devolver carro, devolver tudo. É verdade mesmo. Faz falsa promessa, faz coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus, meu querido. O reino de Deus em vocês, quando Ele se revela, você anda pelo Espírito, pela honra, pela verdade. É o próprio Deus que trabalha dentro de você e fala com você na terra. Vocês estão me entendendo? Eu não fico tentando convencer as pessoas do que eu estou falando se é verdade, não. É o Espírito que convence vocês. Se o Espírito não convencer vocês, meu querido, nós somos perdidos, meu querido. Amém, amém. Quem convence não é Robson, é o Espírito que fala através do Robson. Eu tenho tanta coisa que eu queria chegar já para falar para você, te ensinar e falar assim, não posso, eu posso orar para Deus revelar. Por quê? Porque não vai entrar por aqui, vai ter que vir daqui. Tem coisas que tem que vir daqui, ó. É Deus dentro de você, te convencendo, te falando. Vocês estão me entendendo? Um dia uma senhorinha me encontrou e falou assim para mim, eu quero te pedir perdão, apóstolo. Falei, pelo quê? Porque uma pastora, eu estava assistindo seus vídeos e uma pastora falou, ele é muito soberbo. Eu acreditei nele e parei de olhar seus vídeos. Aí Deus me visitou, me cobrou, vai lá ouvir meu servo para você ser transformado. Comecei a te ouvir, minha vida foi mudada. Eu vim aqui na tua igreja, apóstolo. Fala, é o Espírito. Fala, é o Espírito. Agora escute o que eu vou falar para vocês. Todos que permanecem no domínio de Adão, seja os pregadores, seja os poetas, seja os filósofos, os incrédulos, os crentes ou os crentes carnais, todos morrem. Todos estão na morte. A menos que ouçam o evangelho que liberte eles da consciência da morte e da natureza adâmica, eles jamais alcançarão uma vida santa e poucos conseguirão de fato uma salvação eterna. O Senhor falou, o caminho é estreito e a porta é estreita e poucos são que passam por ela. Me perdoe, se você não está ouvindo um evangelho que te liberta você de você mesmo, isso não é evangelho, é melhor você fugir. É sério. Se você ouve um evangelho que está de acordo com aquilo, tudo que você pensa, tudo que você é, tem algum perigo aí. Porque o evangelho verdadeiro, ele traz a natureza revelada de Cristo para vocês. Ele expulsa vocês para o reino. Ele expulsa você da carne para o espírito. Amém, amém? Irmãos, eu quero ver teu futuro bem. Amém, amém? Eu preciso ver teu futuro bem. Eu quero ver seu futuro bem. Quem está comigo, dá glória a Jesus Cristo aí. O evangelho que carrega o fogo, as vibrações do reino celestial, o poder sobrenatural, as manifestações do Espírito, a doutrina santa, da santidade, o alicerce e o fundamento apostólico. Esse é um evangelho que nós precisamos. O evangelho apostólico não é você dizer que a sua igreja é apostólica e você é apóstolo. Não. O evangelho apostólico é aquele que está baseado no reino.
que o Espírito governa, que existem os ministérios, que existem os dons, que existe a natureza, a santidade, a verdade revelada, encarnada dentro de nós. Fala, precisamos do evangelho apostólico nos últimos dias. O que abre o caminho da tua transformação espiritual, que arranca você do domínio da mortalidade e da corruptibilidade para a incorruptibilidade. O que vai abrir esse grande caminho em vocês aqui na terra? É um novo nascimento? Não, esse é só o primeiro passo. Novo nascimento não te garante ascensão, não te garante transformação. Fala, novo nascimento é o início da minha regeneração. Fala, é o preparo para a nova vida. Efésios 3:8. Paulo, ele compreendia que no tempo dele, ele estava colocando o fundamento glorioso para a igreja de agora. Nós que receberemos esse fundamento depois, teremos a capacidade de alcançar boa parte da imortalidade, andar na dimensão celestial. Paulo, naquela época, ele sabe muito bem que ele estava estruturando uma igreja que ainda alcançaria, mas não que tinha alcançado ainda. Escute, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedido a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Calma. Aquela fase de Paulo foi a fase de lançar fundamentos do evangelho. O céu exigia que o sangue dos apóstolos fosse parte daquela fundação. Assim como Cristo, através do seu sangue, abriu a dimensão da eternidade, os apóstolos precisavam estabelecer na terra o domínio da eternidade através das palavras imortais, de um evangelho imortal, de um evangelho celestial. O preço que Paulo, que Pedro, que João pagou, que outros apóstolos pagaram naquela época, foi um preço de sangue. Sabe por que até hoje está na nossa mão esta Bíblia? É porque nenhum inferno, nenhum homem pode combater o sangue que foi derramado sobre o fundamento das Escrituras. Foi selado com sangue santo, de homens que andaram nessa terra com a imortalidade. Paulo fala, ó, por bem de vocês eu vou ficar aqui na terra, mas tem para mim muito melhor partir estar com Cristo. O homem tinha um domínio tão grande que a morte não tinha domínio sobre ele, meu querido. Ele mesmo fala, por bem de vocês eu decido ficar. Vai em Filipenses e lê. Para o bem de vocês eu desejo partir, que está com Cristo, que é muito melhor. Mas para o bem de vocês eu decidi. Ele decidiu ficar. Fala, homens que alcançaram a imortalidade. O domínio da imortalidade não é uma brincadeira não, querido. A sua eternidade, a sua salvação começou no dia que você aceitou Jesus Cristo como teu Salvador e nasceu do Espírito. Fala, eu estou desenvolvendo a eternidade agora. Olha para mim, presta atenção. Olha para mim. Você quer ver? Não ajuntei tesouro na terra, onde a traça a ferrugem consome, mas acumulais, ajuntai tesouro no céu. Então você já está adicionando no céu, na sua conta celestial, aquilo que você vai dar só depois que você passar para a era vindoura. Você está adicionando isso aqui agora. Você já está herdando parte da eternidade agora. Paulo diz, em parte profetizamos, em parte já alcançamos, mas em breve seremos por completo. 1 Coríntios capítulo 13 fala, em parte profetizamos e já vivemos. Você tem que alcançar aquilo que já está destinado a você alcançar nesta vida. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo aí? Vocês estão preparados para ouvir mais verdades ou não estão? Estão preparados ou não estão? Fala, o reino, o evangelho foi estabelecido na terra através de sangue. Sangue. Há uma exigência no reino do Espírito, o que eu vou te falar agora. Hebreus 12:4. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tens resistido até o extremo de derramar o próprio sangue.
Ele está falando assim: vocês chegaram a derramar nenhuma gota do seu sangue para ficar preso ao pecado ainda? Dizer que você não venceu? Você já derramou o teu próprio sangue. Ele está exigindo de vocês um alto sacrifício para vencer todo o domínio do pecado. Aí ele vai falar assim: considerai aquele, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que se sacrificou a si mesmo para vencer todo domínio do pecado. Fala: eu vou ter que sacrificar, eu vou ter que lutar, até que eu alcance parte da minha imortalidade. Agora escute: Jesus pode ser o Senhor do seu espírito. Isso não foi por causa do que você fez, mas por causa do que Ele fez. Vocês estão me entendendo? Então Jesus, ele é o Senhor do seu espírito, mas não significa que Ele é o Senhor da sua vida ainda. Ele conquistou o direito de ser Senhor do seu espírito. Por isso que a Bíblia diz que Deus é Pai dos espíritos santificados, aperfeiçoados. Mas não quer dizer que Ele é o Senhor da tua vida, o Senhor das tuas finanças, o Senhor da tua carne, o Senhor dos teus desejos e dos seus pensamentos. O que Ele conquistou, Ele estabeleceu através do novo nascimento. Agora, Ele se tornará o Senhor da sua alma se você retribuir e se submeter ao ministério do Espírito Santo todo o governo da sua vida terrena. Fala: Ele só será o meu Senhor por completo se eu me submeter e retribuir a Ele a minha vida. No momento que contemplamos a glória, agora escuta isso aqui vai ser muito bom para vocês entenderem. No momento que nós contemplamos a glória do Senhor, por meio do Espírito Santo, nós vamos perdendo a imagem de Adão e vamos sendo regenerados na imagem glorificada do nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca agora, vocês vão entender uma coisa que talvez vocês nunca ouviram isso aqui. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, e conforme a sua imagem, estamos sendo transformados de glória crescente, na mesma imagem que veio do Senhor, que é o Espírito. Fala: cada glória que alcançamos, há uma dimensão do reino dos céus que herdamos. No livro de 1 Coríntios capítulo 1, lá no versículo 27. Coloca para mim talvez versículo 27. Avança agora um versículo. Colossenses 1. Colossenses 1, 27. Fala: estamos herdando. Colossenses 1, 27, filho. Está em Coríntios. Leia a última frase comigo. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu quero descortinar algo para vocês. Você quer me ouvir ou não quer? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E estamos sendo transformados de glória em glória. Significa que cada glória que você alcance em uma dimensão específica, você entra em um reino específico. Cada glória que eu alcanço, uma nova glória, eu entro em uma dimensão mais profunda desse reino. Reino dos céus, as dimensões do reino dos céus, elas vão se abrindo de acordo com as glórias que nós vamos alcançando. Não existe transformação sem a manifestação da glória. O batismo com o Espírito Santo com fogo é uma das manifestações da glória de Deus sobre vocês. O batismo com o Espírito Santo com fogo é para te dar acesso à dimensão da glória. O batismo no Espírito, o novo nascimento, te dá acesso à dimensão da presença. Mas o batismo com fogo te dá acesso à dimensão da glória. Fala: sem a glória não há transformação. Está na Bíblia, com glória crescente, com glória em glória. Esta glória traz a imagem, uma imagem cada vez mais poderosa em você. Então significa que quando ele te bate com fogo, uma dimensão da imagem vem.
Ele vai continuar te levando no reino do fogo. Ele vai continuar te batizando nos rios. Ele vai continuar te levando no rio da santidade. Ele vai te dar um batismo da glória dele. Ele vai te dar um batismo de poder até a terra. Ele vai te dar batismos, glórias, e de glória em glória estamos em processo de atingir a imortalidade. Cada glória que alcançamos, entramos em dimensões do reino dos céus diferente. Cada glória, um reino é acessado e mistérios são revelados. Cada glória que você recebe, um mistério te é revelado. E Paulo diz: os mistérios escondidos, as riquezas insondáveis. Foi dado a ele a capacidade de revelar naquela época as riquezas insondáveis de Cristo Jesus, os mistérios ocultos. Fala, os mistérios estão na dimensão do oculto, mas são revelados aos santos. O Senhor está te revelando a imagem dele. Quando você é batizado com o Espírito Santo, parte dessa imagem vem. E ela vai glorificando cada vez mais em você. Cada vez mais em você. Quando você conhece o Espírito do temor de Deus, uma imagem gloriosa vem. O Espírito da santidade, da sabedoria. Os governos celestiais vão se estabelecendo sobre vocês na terra. Significa cada vez mais que vocês continuar buscando o batismo com fogo, andando no reino do fogo, o poder sobrenatural revestindo aquilo que é mortal. Quanto mais o fogo que é imortal reveste essa carne mortal, essa carne, ela herda a substância da imortalidade, a natureza divina. Tu não já viu o testemunho de feiticeiro, não? Que vai tentar tocar em corpo de cristãos, não consegue nem chegar perto da luz que tem ali? Calma, deixa eu te falar uma coisa. Elias, ele entrou numa dimensão tão poderosa, que foi o profeta do fogo. Elias foi levado para o céu no meio do quê? Do fogo. O que separou Elias e Eliseu? A carruagem de fogo que desceu. O que separa o reino da carne do espírito é o fogo. O que remove vocês da dimensão adâmica e pulsa para o reino de Cristo, para a imagem celestial, é o fogo. Se vocês não acessam a glória, você não será transformado. Não será, então você será refém da carne e da mortalidade, das paixões humanas. Será refém dos desejos. Viverá para sonhar só em ser rico. Acho que isso é grande coisa. As pessoas estão presas às coisas carnais. Investe rios de dinheiro em homens só para pegar um evangelho de riquezas. Mas pouco se fala do reino do Espírito. Pouco se fala do reino do Espírito. Eu sou um homem próspero, eu tenho riquezas. E não precisei corromper o evangelho para isso. Não precisei sistematizar nada, nem criar um evento para você ficar rico, para fingir, para mentir para você. Quando você tem um desígnio, você acessa o seu desígnio, a sua prosperidade atrairá riquezas para você. Aonde você é próspero no reino, a riqueza te servirá. Se você não encontrou a prosperidade dentro de você, se você não entendeu que ela está dentro de você, que não é um sistema que te dá, mas é um reino celestial que te entrega, vocês vão receber pelo reino dos homens, mas vão ser tomados pelo reino do inferno depois. Vai? Acho que é uma brincadeira? Não, não é não. Eu conheci pessoas que ficaram ricas, mas perderam a riqueza celestial. Não vive mais em oração. Não conheceram primeiro a riqueza celestial. Abandonaram o caminho do reino. Abandonaram o caminho do reino. Eu vi muitos jovens bons na minha caminhada. Chegava com o carrão, chegava perto de mim. Um dia chegou um jovem, que ele tinha boa porcentagem da XP. Era um dos multimilionários do estado do Rio de Janeiro. E foi lá na minha igreja, na Baixada Fluminense. Entrou dentro do meu escritório, sentou na minha frente.
Só na casa dele tinha mais de 10 Ferrari, mais de sei quantos Porsche, mais de sei quantos carros. Bilhões. Um dia eu precisei fazer uma viagem para Brasília, entrei no jatinho dele, particular. Eu estou dentro do jatinho, o anjo vem, disfarçado na minha frente, como se estivesse me servindo um garçom. Eu nunca pedi uma oferta e nunca recebi um dinheiro dele. Ele não era digno de ofertar na minha vida. Aí o anjo vem e faz assim, ó. Olha por trás quem ele é. Ele parecia crente, falava como crente, ele era bonito, ele queria a benção, ele ia na igreja. Ele era um dos grandes estelionatários do estado do Rio de Janeiro. Só que teve um problema. Chegou perto do homem de Deus, já era. Meu anjo entrou com juízo. Só foi entrar ali, o anjo me revelar, não deu nem tempo. Não deu nem tempo, estou falando de uma semana para outra, dentro do mesmo mês. Veio a público, foi para a Globo, foi para tudo. Eu falei, graças a Deus que eu sou um homem santo. Eu podia ir para o rego. Podia ir lá na casa dele pedir dinheiro. Vocês estão me ouvindo que eu estou falando com vocês? Você entende as experiências que eu já passei na vida para mim ter a autoridade que eu prego para vocês? Isso aqui não é brincadeira não, querido. Não estou te falando de coisa pequena não. Eu não estou te falando de coisa pequena. E jovem, era bem mais jovem, tá? Aí vai os bobão aí, ó. Vai. Recebendo dinheiro de corrupção. Andando na carnalidade, na mortalidade. Chamando isso de ministério. Eu conheci uns homens. Dentro do avião. Que forneciam os maiores ministérios que vocês conhecem na internet. Tinha tudo do meu lado. Começou a confessar tudo para mim. Falei, vocês estão indo lá para lá para quê? Estamos em tal lugar na Barra para fazer isso, juntar a pessoa. Tem gente que está aqui com igreja de milhares de pessoas, mas é tudo comprado, tudo um sistema. Não foi Deus que deu para eles. Foi sistema. E eu ouvi quem financiou. Eu não posso falar isso em público, mas eu sei. Aqui, ó, não é sistema. Isso aqui é reino. Ele me contou o que eles fazem para encher aquelas igrejas. Vocês gastam tanto assim? É. Rios de dinheiro para sustentar um sistema de influência gospel evangélica. Rios. Rios e rios de dinheiro. Esse é chamado ministério corrupto da carne, dos homens. Eles venderam os dons, os talentos, a influência dele para o diabo. E não sabem que estão vendidos, estão cegos, não tem batismo de fogo. E um diferenciador falou assim, eu preciso ir na tua igreja. Eu preciso te encontrar. Eu preciso ir na tua igreja. Aí ele não conseguiu chegar aqui. Não sei se ele vai conseguir chegar aqui. Vocês estão me ouvindo? Existe um domínio sobre a minha vida muito maior que você possa pensar que é terreno. Eu tenho uma promessa, eu tenho alianças que me garante o reino. O Senhor está libertando a igreja das coisas mortais, da corrupção humana. Está cheio de corrupção humana. E as pessoas estão morrendo sentadas nos bancos, não tem poder, não tem unção. Essa altura a igreja do Brasil já é para ver um avivamento. Tanta bênção que Deus tem dado a essa nação. Mas tem algo acontecendo. Pergunta, cadê? Acho que a esposa do pastor Robinson está ali. Mora mais de 14 anos em Miami, sua esposa? 35 anos. Eles conhecem as igrejas americanas, conhecem tudo. Ele falou, é tanta frieza. É tanta frieza. É tão difícil. Eles têm tudo que eles querem. Tem um carrão? Você quer casa? Você quer um casamento? Cuidado que isso pode levar você para o inferno. Você tem que querer primeiro a eternidade, a imortalidade. Conhecer o fogo, andar com o Espírito Santo na terra primeiro. Eu estou falando, irmãos, presta atenção, irmãos. Olha para a realidade. Faz uma pesquisinha na internet. Pesquisa quanta vida de pessoas estão destruídas nas igrejas. Olha o que nós estamos vivendo nos últimos dias. Eles não querem o evangelho eterno.
O evangelho imortal. O evangelho da imortalidade, ele vai confrontar nossa carne. Hoje, esses dias aqui, todo esse assentamento é proteção para vocês, querido. Eu não quero ver meus jovens que caem na fornicação, não. Eu não quero ver meus líderes caindo, não quero ver vocês caindo, não quero ver a tua família caindo, querido. As outras coisas tão gloriosas que nós pregamos, tanta coisa maravilhosa, irmão, nós pregamos. Mas essa aqui tem que ser pregada. Eu tenho que te falar a verdade. Se você está em Adão, se identificando com a natureza caída, você morre, você está morto. Há uma morte que temos que vencer no domínio da carne, dos pensamentos, dos desejos. Vocês precisam se tornar espirituais. Calma, você quer ver um negócio forte? Quem quer ou não quer? Eu quero saber se você está vivo aqui dentro da glória de Jesus Cristo. A graça e a misericórdia, quando eu falei para vocês, são estágios iniciais, provedores, intermediários do reino dos céus que chega na tua vida. Existe no reino do céu a glória. Existe a unção. Existe o batismo de fogo. E não é graça e não é misericórdia, é isso. É naturezas e revelações celestiais sobre os homens. Graça, misericórdia, você já recebeu. Coloca para mim, Romanos 5:17. Já vamos tomar Santa Ceia, já vamos tomar. Pois pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse. Muito mais os que recebem a transbordante provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Abundante graça você já recebeu, mas o que você tem que desenvolver é o dom da justiça que acaba com a corrupção humana. Fala, há uma justiça celestial. Não, quando você pensa em justiça, você pensa só que fazer aquilo que é correto. Não, irmão. Não pense assim, irmão. Justiça ali, o dom da justiça é um domínio que se desenvolve em vocês. É um dom que cresce, que toma raiz em você, que vai desenvolvendo. E essa justiça se desenvolve de fé em fé, de glória em glória, de fogo em fogo, poder em poder, manifestações em manifestações. Acho que vocês deveriam estar mais alegres aqui, velho. Hoje é para você ser batizado com fogo, crente. O batismo de fogo é a sua reimigração para o reino da imortalidade, onde começamos a herdar a semelhança do Altíssimo e a sua glória. Você vai reimigrar com corpo, alma, para um reino tangível do poder do Altíssimo, que manifesta-se sobre você. Ai, ai. Cara, eu tenho que falar essas verdades para vocês. Irmão, fala batismo de fogo. Quando você tem um batismo de fogo, Deus acessa o seu corpo humano com fogo. Às vezes eu fico na madrugada assim. Tá queimando. Às vezes eu acordo de madrugada, a Monique fica rindo. Eu fico acordo assim. Tá queimando. Ele injeta fogo no corpo. Mas a gente tratou. Cara, o que a gente fizemos com o batismo de fogo nas igrejas, irmão? Achou que o batismo de fogo era só falar em línguas. Isso é um dom. O batismo de fogo é revestimento da semelhança. É o poder que vem do alto. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. É o único poder que quebra o poder humano, carnal, diabólico. É o único poder que quando desce, ele te reveste. Eu tenho um negócio forte para te falar agora. Posso falar ou não posso? Tem um mistério. Ai. Escuta isso aqui. Presta atenção. Gênesis 4, presta atenção. Adão peca. A mulher pecou, o homem pecou. Vem a sentença para os dois. Aí Deus fala assim, ó, maldita é a terra por tua culpa.
É ou não é? Deus não amaldiçoou o homem, mas amaldiçoar. Agora começa um processo. A terra para de obedecer o homem. Os peixes do mar param de obedecer o homem. Agora os tubarões querem comer o homem. Agora a serpente quer pegar o homem. Agora a terra está produzindo com aflição. A terra está amargurada. Vou produzir o quê? Espinhos, abrolhos, capim. Ah, Adão, se você vergonha, você pecou, agora eu vou te fazer você sofrer. Você nunca prestou atenção nisso? Que a terra foi amargurada, amaldiçoada, e ela começou a descontar em Adão? Aí Deus falou assim: agora a terra vai produzir com dificuldade por causa de você. Ela não vai produzir do jeito que ela produzia com alegria, agora vai produzir com dor. Calma que eu vou te falar o que é a terra. Aí o homem que tinha que dominar a terra fica refém da terra. Aí Deus dá lei para o povo de Deus. Escute como é que isso aqui é tremendo. Olha, quando a árvore produzir o primeiro fruto, vocês não comem durante 3 anos, tá? Trate muito bem a terra, o que ela fez, ela vai depois produzir bonitinho para vocês. Olha, quando vocês plantar, deixe 1 ano ela descansar, senão ela vai ficar nervosa, não vai querer produzir para vocês de novo. Você viu que a terra ficou cheia de critérios para plantação? Não existia isso, amém, amém? Aí a terra, sabe o que aconteceu agora? Fala o quê? A terra começou a descontar no homem, fazer o homem sofrer. Porque a terra é um ser vivo. Da terra que tem água saiu toda a criação, todos os répteis, pássaros. Terra, água, produza! E a terra, grávida, voltou para fora. É que você não consegue imaginar o que é a terra. Você não imagina o que é terra não, cara? Ele tirou da terra e formou o seu corpo. Todos os animais saíram da terra. Outra parte saiu das águas. Os peixes e as répteis. Os seres que voam. A terra é um ser vivo. Que produz. É um grande útero. Vocês estão me entendendo? A terra tem seu próprio espírito. A terra, ela pune o ser humano. Eu vou te mostrar na Bíblia agora. E olha que você vai entender o que eu vou te falar aqui agora. Uma vez que você está na terra e você está sujeito ao domínio adâmico ainda, a terra te pune e você não sabe. Ela te domina e você não sabe. Eu vou te mostrar algo na Bíblia. Eu vou te falar uma coisa louca que você pode até não entender isso. Mas quando eu estou nas madrugadas, estou nos montes, eu falo com a terra, eu falo com as árvores, eu falo com tudo. Porque está em Salmos. Louve a terra, louve aos céus, louve ao vento, louve ao mar, louve a estrela, louve ao mar. E começa a mandar, louvar, ordenar. O homem está ordenando a criação a adorar. E a criação tem que obedecer ao homem que está escrevendo Salmos ali? Amém, amém? Porque ele alcançou uma dimensão de domínio de novo. Você não tem noção do que é isso, você não sabe. Deixa o louco te explicar um pouquinho, posso falar? Irmão, eu estou lá no meio do mato, Deus me louve! Ordeno a terra louvar, ordeno o céu louvar, ordeno o vento louvar, meu querido. Irmão, por que Deus me dá uma autoridade até sobre a chuva, irmãos? Você não sabe nem a metade dos milagres que eu vivo isso, nem vocês aqui sabem. O que acontece às vezes quando eu chego numa terra. Mas por que o céu não obedece mais os homens? Nós somos uma criatura de domínio. Aí a ciência vem, o conhecimento caído. Aí vem Satanás, eu vou ensinar para vocês a dominar o tempo, a decidir o tempo. Aí cria a forma, o sistema que eles conseguem manipular o tempo, saber se vai chover, se não vai chover, e ainda erram. Mas Deus deu a vocês isso, a capacidade de saber, e não só de ordenar. Alguns homens alcançaram, não estou te falando que é grande profeta não, estou te falando que tem crente aqui dentro que levanta a mão para o céu e fala, não vai chover hoje, não chove. Eu estou te falando sério, tem pessoas que falam, vai chover e chove. Porque você entendeu a fé e o domínio, vocês foram dados domínio nos céus e na terra. Calma que agora eu vou te falar um negócio bonito, você quer me ouvir? Separa a sua Bíblia aí. Quer me ouvir ou não quer? Fala, o reino adâmico
Ele é cativo pela terra. Ele é escravo terrestre. Aí Deus falou assim, ó: tu veio da terra, Adão. Tu vai voltar para a terra vai te engolir de novo. Vai voltar a ser pó. Fala, a terra engole. Fala, a terra é uma criatura viva. Ela tem boca, tem olho, tem nariz, tem cheiro, tu vai fazer tudo. Você não sabia disso não? Vou te mostrar na Bíblia. Você nunca leu na tua Bíblia não? Números capítulo 16, versículo 32. E a terra, como que abriu sua boca imensa, mandíbula, e os tragou vivo. Eles e sua família, e os mais todos seguidores de Corá, e todos os seus bens. Ai, ai, ai. A terra abriu o quê? A sua mandíbula, a sua boca, ó. Você está brincando com o negócio, irmão? Tudo que Deus criou tem vida, tá? Tem espírito, tá? Jeremias 12:4. Olha Jeremias falando com a terra. Olha a terra, olha a terra. Tu, porém, Jeremias 12:4. A leitura da revelação, coisa linda, gente. Até quando a terra pranteará em seu luto, e a relva de todo o campo estará seca? Ele está falando com Israel: até quando a terra vai ficar chorando? Fala, a terra chora, pranteia. Perece os animais, as aves, por causa da maldade dos que habitam nessa terra. Pois eles costumam dizer: Deus não dá atenção aos que estão fazendo na terra. Mas ele fala: até quando a terra vai ficar pranteando em luto? Vai ficar chorando de luto? Quem está comigo da glória? Fala, a terra, ela socorre. Fala, ela ajuda. Apocalipse 12:16. Quando o dragão está perseguindo a mulher no deserto, que é a igreja de Cristo, ela, contudo, a terra cooperou com a mulher, abriu a boca e devorou o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Eu não sei o que vai acontecer, mas a terra vai nos ajudar contra a guerra contra Satanás. Sabe por quê? Fala, sabe por quê? Fala, por quê? Fala, por quê? Nós não pertencemos mais ao domínio de Adão. A terra reconhece os seus moradores. A Bíblia diz que Canaã vomitou seus moradores pela idolatria e imoralidade. A terra é um ser vivo, ela reconhece a sua presença. A terra. Fala, uma vez que a igreja toma o domínio da santidade, da incorrupção, ela governa sobre toda a corrupção. Fala, quando ela toma a imortalidade, ela domina o que é mortal. Fala, quando eu entender que há um domínio imortal, há uma imortalidade. Fala, o governo do fogo, da santidade, da luz. Quando me governar, fala, a minha carne, a enfermidade, a morte, a terra vai ter que se sujeitar ao domínio, à autoridade que o Senhor delegou a nós como sua igreja. Fala, o batismo de fogo é um revestimento do meu corpo de glória. Calma, que eu tô encerrando. Vou tomar Santa Ceia. O povo tá online, tá aí, segura. Eu um dia tava orando, aí o Senhor me toma em êxtase, aí eu vejo o céu. Aí eu vejo o Robson de fogo, igual o homem de fogo. Eu vi o homem de fogo. Eu vi o corpo de fogo. Aí depois eu vi um corpo de luz. Um outro como se fosse um corpo elétrico, de trovões, raios assim. E outros corpos. São glórias. E essas partes, essas glórias eternas vêm habitar com vocês, chamado o revestimento do novo homem. Despide o velho homem e se revestir do novo homem. O velho se corrompe com as concupiscências terrenas. Colossenses capítulo 3, versículo 4 diante. O velho se corrompe com a natureza, com as coisas terrenas, coisas mortais. De repente tu está cheio de ódio, está com raiva.
Tu acorda de manhã, às vezes olha pra tua esposa, não tem mais cara de mulher, tem cara de cobra. Aí tu olha pro seu marido, tem cara de King Kong, Não, mas aí do nada tu fica virado no giraia. Tem dia que você não se suporta nem olhar pro espelho. Você não se suporta você mesmo. Calma aí, deixa eu falar um negócio sério, posso falar? O ser humano fica cheio de raiva, de ódio, de inveja, de mentira, hipocrisia. Fica cheio de perversidade sexual. Essas coisas ignorantes, ridículas. Fala, preciso quebrar a corrupção da mortalidade do corpo. Fala, eu não posso mais me render dessas coisas sem sentidos. Isso não tem mais sentido para você. Você não pode mais ser dominado pelo ódio, pela raiva, pela perversidade. Isso aí é o domínio adâmico na mente. Quando Satanás ataca a tua mente com falsas visões, com os espíritos estão atacando, aprenda a derrubar na mente. Aprenda a contrariar esses espíritos. Eles querem que vocês obedeçam à carne. Eles querem que vocês entrem nos códigos adâmicos, o código chamado as obras da carne. Ele quer despertar isso em você, para a morte acessar você. Ele quer despertar as obras da carne. Eu falei para você e volto a falar, quando você nasceu de novo, o Senhor é Senhor do teu espírito, Jesus é Senhor do teu espírito, porque Ele conquistou isso. Mas agora, é ordem bíblica. E Paulo diz, fazei morrer todos os vossos desejos humanos, terrenos. Mortificai os vossos corpos. Crucificai. Mortificai. Agora, é você que tem que decidir conquistar o corpo para Jesus ser o Senhor dele. Aí o que você faz? Senhor, eu estou te entregando o meu corpo aqui. Senhor, eu estou te entregando a minha alma. Senhor Jesus, hoje eu consegui pegar minhas emoções de volta. Toma para ti. Senhor, eu peguei o reino das minhas imaginações. Agora entendi. Agora entendi. As imaginações adâmicas e caídas não vão me dominar mais a minha mente. Irmão, quem disse que a tua mente é para ficar pensando o que ela quer? Fala, minha mente não é para pensar o que ela quer. Esse é um problema que a gente não sabia, que temos que curar aqui, resolver. Fala, minhas imaginações, elas não podem me conduzir. Fala, mas eu conduzo as minhas imaginações. Por que ela te conduzir ainda? Porque você deixava, você não sabia, agora você sabe. Eu comecei a exercitar o domínio das imaginações desde os meus 19 anos de idade. Toda vez que o diabo vinha me atacar na minha mente, eu começava a ver o sangue do cordeiro. Eu trazia nas minhas imaginações as imagens bíblicas e o que eu queria ver. Aí eu comecei a entender que aquelas imaginações eram espíritos. A boa parte do que você pensa e você vê na mente não é simplesmente humano, são espíritos que, infelizmente, quando você é dominado e cheio de raiva, vive com raiva, você tem uma serpente em você. Você tem um espírito dentro de você que toma a tua mente, toma o teu comportamento, e você ainda não entendeu isso. Você tem que ser livre disso. Se você vive infeliz, se você vive com fandade, vive com um sentimento de autocomiseração, que ninguém te ama, você tem um espírito de rejeição que está habitando aí dentro, que tem que sair daí de dentro de você. O que tem que habitar em você é o espírito que produz luz. A comunhão com o Espírito Santo, ela tem que trafegar do reino do seu espírito para o reino da alma, da mente, das imaginações e do sangue do corpo. Vocês têm que se tornar um com o Espírito Santo. Vocês têm que cooperar e se submeter ao governo, ao poder do Espírito Santo para dominar o corpo terreno. Vocês vão começar a perceber que uma vez que a mente espiritual se ativa em vocês, você começa a perceber, discernir os pensamentos. Peraí, que negócio me atacando? É? Para fora. Negativo.
Às vezes nós lutamos com forças muito maiores do que imaginamos na mente. Quando você sente que você está numa guerra travada no campo da imaginação, da mente, dos sentimentos, você é junto com o corpo de Cristo, você é junto com seus irmãos, recebe a unção, entra, vai, faz um propósito, mas não deixe eles dominar vocês. Satanás, às vezes, ele quer invadir você. Ele quer fazer você aceitar o pensamento adâmico de novo. Ele quer fazer você aceitar aquele pensamento demoníaco de novo. Ele faz você pensar o que a pessoa está pensando de você. Você viu esse negócio? É ou não é? É ou não, gente? Olha. Você fica em guerra sozinho, a pessoa tadinha, nem sabe de nada. Aí você fica na tua cabeça, essa mulher tá maquinando contra mim, essa jararaca dentro de casa de novo. Aí tu fica pensando contra a sua mulher o que ela tá pensando. Parece que você sabe o que ela tá pensando. Mas o que você tá falando? Não sei. Ah, você sabe muito bem. Mas eu não sei o que você tá falando. Por quê? É Satanás. É Satanás. Por quê? Porque ele simula. Esse campo é o campo da guerra humana. Quando você está em espírito, já viram que você está acima disso? Você suporta? Mas um pouquinho que você não está vigilante no espírito, ele te pega no pensamento, na ação. Você tem que estar vigiando sobre o seu corpo. Fala, o meu espírito, ele tem a ordem de ser um guardião sobre a alma e a mente. Há momentos, depois que você tiver com a natureza do espírito edificada e liberada, você vai viver uma coisa que eu vou te falar. Você quer ver? Quer que eu te fale um pouquinho da loucura? Quer ou não quer? Quer ou não quer? Você está lá dormindo e de repente você ouve o teu espírito gritar. Ah! Oh! Ele está falando para me acordar. O meu próprio espírito me acorda. O seu espírito é muito mais inteligente que a tua carne e teu corpo. Uma vez que a mente e o corpo, o sistema seu, que você entrega o domínio a Cristo, o seu espírito começa a governar isso. Sabe o que acontece? Posso falar um mistério que você não sabe? Agora eu posso. Cara, olha que coisa interessante, cara. Isso aqui é loucura que eu vou falar, mas é verdade. Cara, o seu espírito é seu, está dentro de você. E às vezes ele está tão preso que ele não consegue nem acessar a própria mente. Aí o diabo tomou o cômodo, tomou a mente. Aí tem um outro espírito na mente da pessoa que deveria ser o espírito dela governando, entrando ali dentro. Irmão, me perdoe, mas é isso aí mesmo, irmãos. Você tem que entender que o seu espírito, ele tem que tomar domínio de todo o seu corpo, todo o seu ser. Por isso que Paulo fala o espírito da mente. E o espírito habita bem no nosso coração. Você tem um espírito aqui, você tem um espírito aqui, você tem aqui. Mas não quer dizer que está operando. O que é o corpo do homem? O corpo do homem é a maior arquitetura, a maior engenharia, é a maior criação do universo. Não existe nada em todo o universo criado igual a um ser humano, um corpo. O único ser em todo o universo que o próprio Deus pode entrar dentro e morar ali. Eu e o Pai viremos e faremos morada. Aí os religiosos, não, porque as escrituras, quando você registra o versículo bíblico, aí Jesus mora em você. Que explicação linda, né? E diz, se vocês me amarem e guardarem os meus mandamentos, eu virei a vocês. Vocês têm que amar Ele, guardar a palavra dEle, viver a palavra dEle, selar um mandamento, ou seja, se estruturar dentro de uma estrutura do reino dEle. Os mandamentos dEle, não estou falando de recitação de lei de Moisés, não. Quais são os mandamentos deles que ele ensinou para vocês? O reino do Espírito, o governo celestial, as palavras vivas dEle em vocês. Se estiverem em vocês, e se vocês amarem, permanecerem nisso, Ele vai vir pessoalmente, Ele e o Pai, se revelar, se manifestar e morar em você. Aí, todos que estão me ouvindo aqui dentro, essa mensagem é para todos que estão aqui dentro. Como começa a sua vivificação? Batismo.
Você sabe por que não recebe muito vocês? Desejam pouco, buscam pouco, pedem pouco. Sabe por que não tem revestimento de poder, de batismo de fogo? Não estão pedindo. Você se esquece do batismo de fogo. Tu recebeu, você tem que alimentar, se renovar e interagir com o fogo. Fala, eu tenho que interagir com o fogo, interagir com o ministério do Espírito Santo. Todos vocês. Quando eu fui passar com fogo, era só um menino, estou falando de menino de 16 anos. Ficava dentro do quarto, interagindo com fogo. Visão, revelação, palavra, oração em línguas. Plá. A minha natureza foi despertando. Querendo cada vez mais Ele. Ore por intimidade. Passe tempo adorando, passe tempo dando glória aos céus, passe tempo orando em línguas. Ande na rua com a mente no céu, pensando nas coisas de cima. Vocês vão vencer todas as forças malignas que lutam contra o domínio da carne e do corpo. Fala, a partir de hoje eu entendi que eu tenho a obrigação de trazer o corpo, a mente, a alma para o senhorio de Cristo Jesus. Fala, eu tenho que entregar isso a Ele. Ele se entregou por você para vir no seu espírito e ser senhor do seu espírito, para através dali daquele lugar começar a dominar todo esse ser, todo o seu corpo, até que Cristo seja formado em vocês. Até que como Paulo diz, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora nesse corpo, vivo-a exclusivamente para a glória do Filho de Deus. Fala, uma vida exclusiva para Cristo. Isso aqui é para todos, mas nem todos querem lutar por isso aqui. A palavra é para todos, mas as pessoas acham que eu não estou falando com elas. Eu estou falando com a pessoa mais infantil espiritual aqui dentro. O que eu aprendi, o que eu vi é: leve a geração para o fogo, traga eles para o reino da revelação, aceite o espírito da sabedoria sobre a igreja, continue levando eles a adorar, a orar, a orar, a adorar, a orar, a adorar, a orar, e continue pregando. Deus falou para mim, continue pregando, não canse, não canse. Sabe por que eu estou falando isso? Você quer me ouvir? Sabe quantas vezes eu chego diante do reino de Deus e eu falo: Senhor, até quando? Daremos tanto a eles e pouco eles serão transformados. O Senhor falou assim: não desista, não desista, não desista. Eu estou falando para vocês, eu já estou sendo revestido de um fogo, eu sinto meus pés em chamas. Nós passamos a primeira fase. Eu vou tomar Santa Ceia com vocês agora. Eu não quero que isso seja só uma simples Santa Ceia para você. Eu quero que você aprenda a desejar que você seja ministrado pelo Senhor na hora que você tomar a Santa Ceia. Aí você faz: meu filho, entra debaixo da cadeira, não sei, esquece todo mundo está do seu lado, pega a tua Santa Ceia e ore. Venha a mim, Jesus, me dê o seu sangue, me dê a carne, deseja isso, creiam nisso, creiam, porque não só foi uma vez, Ele já me deu o sangue dele de beber, não só uma vez. Ele dá o sangue dele para você beber. E não é só espiritual. O que é espiritual? É tangível, é real, querido. Isso manifesta no teu corpo. Se você pega a substância do reino do espírito, ela materializa do reino da carne, do corpo. Quando eu vejo uma substância celestial e eu pego no reino do espírito, aí eu vou ministrar a vocês aqui, ela manifesta. Já viu o shampoo do céu, o perfume do céu? Coisas lindas, que não é só unção, não, é outro tipo de substância. E elas manifestam como moveres que não são comuns de ver. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando para vocês hoje? Vocês receberam essa palavra hoje? Olha quanto que eu estou servindo a vocês, dá glória a Jesus aí. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Fica de pé. Fala, agora entendi que eu tenho que me morrer
O Senhor está sempre batendo na porta do seu coração, não só do seu coração, mas da sua mente, da sua alma, suas emoções, até que todos os domínios sejam entregues a Ele. Amém, amém? Fala, Ele está à porta e bate. Ele quer entrar no meu espírito, minha alma, meu corpo, minha mente.